Eu tenho o privilégio de servir o Ministério de Jovens e não faço isso com nenhum, como se fosse pesado, nem nada disso. Para mim, eu amo fazer o que eu faço e a realidade é que a resposta para os jovens, para a criança, para o adolescente, para o velho, para o homem, para a mulher, sempre vai ser a mesma: Jesus. Então, o que eu faço para os jovens é pregar Jesus para eles. Então, seja no auditório, quando eu estou falando com todos os jovens ali, 200, 300 jovens, seja quantos for que estiverem no culto, ou numa sala de atendimento, falando com um, com dois, com um casal, ou com uma pessoa só, eu falo sobre Jesus. E Jesus sempre vai trazer a cura que essas pessoas precisam, sempre vai trazer a libertação que eles precisam. Se a gente pregar Jesus para as pessoas entenderem quem é Jesus, entenderem quem elas são em Jesus, elas vão ter uma vida melhor, elas vão viver em santidade. As pessoas têm a ideia de que trabalhar com jovens é você só ficar falando de pecado. Ah, é porque o jovem tá daquele jeito, que não sei o quê. Não, a criança peca, o adolescente peca, o adulto peca, todo mundo. Isso não é uma exclusividade do jovem. Sim. Todos pecam. Então, é só falar sobre Jesus. O pecado, ele não começa quando você está fazendo algo errado. O pecado já começou quando você deixou de fazer o certo. Quando Davi, ele cai com Betseba. A Bíblia diz que na época em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. Então, o pecado de Davi não começou quando ele se deitou com Betseba. O pecado de Davi começou quando era para ele ter ido para a guerra e ele ficou em casa. Ou seja, não é quando ele fez o errado, é quando ele deixou de fazer o certo. Então, se eu estiver ensinando para o jovem a fazer o certo, se eu ensinar para ele o que é ter uma vida de oração, leitura da palavra, pregar o evangelho, se eu for ensinando para ele isso, pronto. Eu não preciso ficar falando para ele, que não pode fazer sexo antes do casamento, que não pode beber, que não pode usar droga, que não pode fazer isso. Não, eu me ocupo em falar do evangelho. O evangelho é boas novas. Eu me ocupo em falar do amor de Deus sobre a vida deles, do compromisso que eles devem ter com a fé, com Deus. E se eles estiverem ocupados com isso, eles já vão ter uma vida de santidade. E pronto, está tudo resolvido. Você falou se eu tenho uma equipe, eu tenho hoje uma equipe, e isso eu vejo que é uma dificuldade de muitos líderes de jovens que tentam seguir uma carreira solo, né? E isso não vai funcionar em momento algum. Não dá para trabalhar sozinho, né, pastor? Não tem como. O Bispo Júlio sempre fala que ninguém faz nada grande sozinho. Sim. Se estiver fazendo sozinho é porque o que está fazendo não é grande. E muitas vezes eu recebo mensagens pelo Instagram, pelo WhatsApp, às vezes algumas ligações de líderes de jovens pedindo socorro. E qual que é o grande problema deles? É estar trabalhando sozinho. Jesus não começou seu ministério sozinho. Sim, é verdade. Quando Jesus fez o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, no casamento, João 2, Jesus não estava sozinho, seus discípulos já estavam com ele. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, seus discípulos estavam com ele. Quando Jesus curou o cego, quando Jesus fez o paralítico voltar para andar, seus discípulos estavam com ele.